Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João 10. Nós estamos aqui na igreja numa série de mensagens em Apocalipse e de tempo em tempo a gente prega sobre outro assunto. Hoje, até para esclarecer mais uma vez, a gente falou na EBD, mas para que todos... hoje eu estou testando o pessoal da coisa. Hoje eu estou andando, tá vendo? Vê que coisa diferente. Hoje, Hoje, nós temos uma assembleia ao final do culto. É a assembleia ordinária que a gente está previsto no nosso estatuto no último domingo de outubro. E nós iniciamos no último domingo de outubro e suspendemos para que a gente possa dar continuidade hoje no último domingo de novembro. Na assembleia nós vamos ter a apresentação de relatório da tesouraria, recebimento de membros e também cumprir algumas exigências do estatuto que a gente, quando registrou o estatuto, não cumpriu ainda, que é a eleição de membro para o Conselho Administrativo e a eleição da comissão de indicação da diretoria do ano que vem, que o estatuto prevê que na Assembleia Ordinária anterior seja eleito. Vamos orar, dado o recado. Por conta de tudo isso, nosso momento hoje de exposição da palavra será um pouco mais curto, para a gente ter o tempo aí de cumprir a Assembleia e todo mundo chegar em casa para almoçar a tempo, com a família, com o resto da família que não veio. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por Tua palavra, obrigado por esse momento que a gente pode ter de se debruçar sobre ela, Senhor, livremente, que ela encontre lugar, Pai, em nossos corações. É o que nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, já abriram aí João 10, já falei, não foi? Falei, não foi? Vamos ler aí os 5 primeiros versículos. Isso é Jesus falando, tá? Deu uma melhorada boa, alguém mexendo no som aí, foi? Isso é Jesus falando. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas por outro lugar é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir todas para fora, todas as suas ovelhas, vai diante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranho. Irmãos, hoje eu vou sair um pouquinho da minha zona de conforto. Normalmente, os irmãos têm acompanhado aqui, a gente faz um sermão expositivo do início ao fim, a gente vai destrinchando o texto, trazendo lições. E hoje eu vou fazer um pouco diferente, a gente vai ser um pouco mais temático. Mas eu vou sair um pouco mais ainda da minha zona de conforto para fazer algo que eu nunca fiz. Vocês receberam aí, alguns de vocês, 49 de vocês, receberam na entrada aí uma bolinha como essa? Quem recebeu? Levanta aí. Opa! Menos uma. Eu vou começar aqui fazendo um pequeno desafio para vocês. Veja como eu estou saindo da minha zona de conforto de fato, né? Eu queria que você, daí, do lugar onde você está, jogasse a sua bolinha para acertar aqui, dentro deste copo. Quando eu disser já, tá bom? 1, 2, 3, já. Vamos lá. Calma. 1, 2, 3, já. Tem gente que tá mirando em mim, viu? Tem gente... Essa é a hora, ninguém vai nem perceber. Vamos lá. Vamos lá. Quase. Acabou, mais uma. Quase. Já deu. Álvaro, hoje tu tem trabalho.
Alguém acertou? Não, né? Minha vez. Sabe por que eu acertei? Pois é. Não foi habilidade, não foi mérito pessoal meu, não foi persistência, não foi treinamento. Eu acertei o alvo simplesmente porque eu estava perto. O alvo era o mesmo, a bolinha é a mesma, eu comprei um pacote só e saí distribuindo para todo mundo aí. Eu não usei nenhuma ferramenta especial para acertar. Eu simplesmente tive como diferença a posição em que eu estava. Eu estava perto, eu estava ao lado. E essa proximidade me habilitou a acertar. Acho que já deu para começar a entender o que é que a gente vai falar hoje, né? Certamente isso não foi uma analogia perfeita em relação ao texto que a gente acabou de ler. Mas Jesus aqui em João 10, ele está falando do relacionamento dele com suas ovelhas. Ele está se apresentando como pastor para o seu rebanho. E ele mostra aqui no texto que a ovelha, ela acerta o caminho, ela segue na direção certa, porque ela reconhece a voz do pastor. Ela sabe quem é o pastor. E ela só reconhece a voz do pastor porque ela convive com o pastor. Porque ela anda perto do pastor. Porque ela recebe alimento do pastor. Porque ela recebe o cuidado do pastor, do mesmo pastor que está ali diariamente com ela. Talvez essa situação não seja tão clara para a gente, quando a gente lê esse texto, mas saiba que a ovelha, ela tem uma capacidade de reconhecer o timbre vocal, a assinatura vocal de quem emite som, né? Seja das outras ovelhas, seja daquela pessoa que está com ela. E elas conseguem aprender exatamente quem é aquela pessoa que cuida delas. Elas conseguem saber exatamente quem é aquela pessoa que está ali, dando direcionamento, dando ordens, dizendo que caminho seguir e conduzindo elas para o alimento, para a segurança, para o abrigo. E quando elas reconhecem isso, elas adotam aquela pessoa ali como o pastor e elas passam a seguir somente aquela voz e sabem, ao seguir aquela voz, o momento de agir, o caminho que deve seguir, a direção que devem tomar. E eu repito, mas isso só é possível porque ela convive, ela anda perto, ela permanece próxima. Se não houvesse convivência, se não fosse a mesma pessoa, se não fosse aquela mesma voz que ela se detém a ouvir, ela estaria confusa, ela seguiria outras vozes, ela estaria insegura, ela tomaria direções erradas. E eu estou falando tudo isso e dando esse exemplo, além de dar a oportunidade de jogar uma bolinha em mim para quem estava com vontade, mas para ilustrar, mostrar que assim nós devemos caminhar, assim nós devemos agir em relação a Deus, em relação a Jesus, o nosso pastor. A gente tem que andar próximo de Cristo. Andar próximo a Cristo nos habilita a acertar, nos habilita a ouvir a voz correta, a saber quando é Ele, o pastor, que está falando e não outras vozes, a responder a Ele, a seguir o direcionamento dEle. Leia aí novamente o versículo 3 e 4. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque reconhecem a sua voz. E
já que eu estou fazendo diferente hoje, eu queria passar também um videozinho para você entender ainda melhor, até 1 minuto e meio, como é que isso acontece. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Agora o fazendeiro, o pastor. Look at them. Look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. This scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video. Deu para entender melhor o que Jesus está falando aqui? É incrível, não é? Jesus, ele fala que ele é o pastor, que ele chama as ovelhas pelo nome, que ele conduz, que ele vai à frente. Elas seguem ele, elas reconhecem a sua voz, por isso seguem ele. E aqui a gente tem uma primeira lição, algo rápido que a gente pode guardar no coração hoje. A ovelha, ela não nasce sabendo quem é o pastor. Ela aprende quem é o pastor. E ela aprende pelo convívio. Ela não distingue o pastor porque ela tem uma boa audição, porque ela tem um grande discernimento natural próprio dela, que ela teve a capacidade de analisar e dizer, aquele é o pastor. Ela distingue, repito, porque ela vive junto, porque ela ouve repetidas vezes e se acostuma com o timbre, com o ritmo, com a forma como o pastor chama. E na nossa vida espiritual funciona de forma parecida, é o que Jesus está mostrando aqui. A gente precisa entender que para reconhecer a Cristo, para acertar na vida, para acertar o alvo, a gente precisa de convivência com o Senhor. A gente não vai acertar porque a gente é mais inteligente. A gente não vai acertar porque a gente tem alguma capacidade natural diferente dos outros. A gente vai acertar porque a gente convive com o pastor, que não sou eu, tá? Falando de pastor aqui é Cristo. Que a gente convive com o pastor. E a gente, portanto, reconhece a sua voz. Quando a gente fez aqui essa dinâmica, quando você está de longe, você não tem referência para acertar. Ninguém acertou, a não ser quem mirou em mim. Mas é um pouco mais fácil. Mas brincadeiras à parte, ninguém acertou, até bateu perto. Acho que foi Vila, que jogou, bateu aqui na mesa, mas não acertou. Somente, vocês estavam sem referência, mas de perto, a gente consegue enxergar, tudo fica mais claro. Essa é a grande lição, ponto 1 de hoje. Entenda que na vida existem pessoas, e muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, insistindo em viver o mais distante possível do pastor. Existem pessoas achando que há vida e há satisfação longe do Senhor.
e ainda assim acham que vão acertar. E terminam procurando referência em outras vozes. Perdem a referência da voz do pastor. Perdem essa proximidade de Cristo, a convivência de perto, e começam a seguir outras vozes, diferente das ovelhinhas ali do vídeo também, que quando outras vozes lhe chamam, elas nem levantaram a cabeça. Notaram isso? Ignoraram completamente. Quando o pastor começa a dar as instruções, na hora tem ovelha que já faz. Levanta a cabeça e fica atento. Eu não sei qual é o idioma que ele está falando lá. Tem gente falando inglês, mas o que ele está falando eu não sei o que é. E tem hora que ele dá o comando e elas vêm todas correndo para perto dele. Imagino que os outros tentaram dar o mesmo comando e as ovelhas não saíram do lugar. Não seguiram outra voz. E é isso que Jesus está falando aqui. Ele fala com todas as letras, que quando a ovelha reconhece o pastor, conhece a sua voz, no versículo 5 ele diz, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão deles, porque não reconhecem a voz do estranho. A segunda lição aqui é o oposto da primeira. A gente precisa guardar nosso coração dessas outras vozes. A gente vive num mundo muito confuso, onde todo canto tem instrução para a gente. A gente vive na era da informação. E você abre o Instagram para ver qualquer outra coisa, tem alguém querendo lhe ensinar algo sobre a vida, sobre as suas decisões, sobre o que você precisa fazer, deixar de fazer, o que fazer para conseguir, para conquistar, para mudar de vida, para etc. E tudo isso, ou muito disso, conduzindo você para distante do Senhor. A gente também tem, às vezes, uma postura que é o oposto de querer estar próximo do Senhor. A gente vive querendo existir no limite. Como assim, Marcelo? Imagine que isso aqui, que esse palco é a vontade de Deus. Acho que eu até já falei isso uma vez aqui, dessa forma. Imagine. E aí eu tenho a opção de estar no centro da vontade de Deus, próximo ao Senhor, ouvindo a sua voz, seguindo por seu caminho. Mas tem gente que passa a vida cristã querendo entender qual é o mais distante do centro que eu posso chegar sem ninguém me acusar de qualquer coisa, de dizer que eu não sou crente, que eu não amo o Senhor. E passa a vida se equilibrando nessa borda. E não, mas isso não está escrito, não, mas... E vive com desculpas, com conceitos. E só busca conhecer a palavra, conhecer o Senhor, na verdade, para saber qual é o mais distante que ele pode estar. Sem perder as bênçãos, sem perder o que o Senhor oferece. E eu lhe convido você a olhar para o seu coração e ver o que é que você tem feito, que voz você tem ouvido. Apesar da ovelha, quando conhece o seu pastor, ela não se enganar, nós muitas vezes vivemos sem buscar conhecer o Senhor, sem buscar conhecer a sua voz. E a gente termina seguindo outras vozes, substituindo o pastor, o Senhor, por soluções humanas, por questões humanas. A gente, às vezes, tem um problema na família, um problema no casamento, e a gente quer acertar. Mas, ao invés de estar próximo do Senhor, para enxergar bem onde eu devo agir, o que é que eu devo fazer, como acertar, enxergar o direcionamento do pastor para o que precisa ser feito, eu dou voz a outras coisas. E vou me distanciando da referência, me distanciando do pastor, me distanciando da palavra, que é a voz do pastor, e começo a querer acertar de longe. E termino errando, por mais que eu queira acertar,
por mais que eu tenha boa intenção. Conta-se a história de uma pessoa que trabalhava, já contei aqui essa analogia também, que trabalhava recebendo pagamentos e nesse local chegava muita nota falsa. E a empresa começou a ter prejuízo porque recebia muita nota falsa. E resolveu pegar a pessoa responsável por receber as cédulas lá e dar um treinamento a ela. Manda ela fazer um curso na Alemanha sobre notas falsas, para que se evitasse esse recebimento de nota falsa, que ela reconhecesse uma nota falsa quando ela se deparasse com uma. E ela foi para a Alemanha, passou lá 3 meses, depois voltou para a empresa. Quando chega na empresa, aí os colegas de trabalho, tudo curioso, animado. E aí, fulano, como é uma nota falsa? Aí ela vira para os colegas e faz, não sei. Pô, mas como assim? Tu está 3 meses lá fazendo um curso? Mas lá a gente só estudou de forma profunda como é uma nota verdadeira. Porque quando chegar uma nota falsa, a gente identifica imediatamente. É diferente da verdadeira. Quando a gente tem essa proximidade com o pastor, quando a gente tem essa proximidade com a voz do pastor, que é a palavra de Deus, a gente é capaz de distinguir as falsas vozes, as palavras, os direcionamentos que não vêm do pastor, as indicações de caminho que não vêm do pastor. E aí, quando esses chamados vierem, a gente não vai nem levantar a cabeça para ouvir, porque a gente prontamente vai saber, não é a voz do meu pastor, não é a voz do meu Senhor. E quando a gente conhece a voz dele, a gente vai estar pronto para seguir o seu direcionamento, o seu caminho. E então, por seguir o direcionamento e o caminho dele, acertar o alvo. Então não tenha medo de seguir o direcionamento do pastor. Não tenha medo de sair dos caminhos que você já entrou. E você hoje reconhece que você estava seguindo outras vozes, outras referências, e não a voz do pastor, a palavra de Deus. Que o Senhor nos habilite e nos conduza a isso, nos dê coragem para tomarmos as decisões corretas, sempre nas nossas vidas. Irmãos, nós normalmente temos esse espaço da palavra muito mais longo, mas como já expliquei no começo, hoje nosso culto é um pouco mais curto, e foi isso que o Senhor colocou em nosso coração para a gente refletir na manhã de hoje, e é o que eu lhe desafio. Direcione a sua vida para viver perto de Cristo. Eu imagino que muitos de nós, estamos aqui na igreja, frequentamos uma igreja, buscamos ao Senhor, porque nós queremos acertar. Porque nós queremos seguir o que Ele diz. Permaneça firme, buscando em conhecer ao Senhor. E tenha sempre a coragem de sair dos caminhos que você entrou, que não foram indicação do pastor, mas você seguiu outra voz, você seguiu outra direção, você seguiu outro caminho. Você pode até perder coisas por conta disso, não tenha dúvida, mas tenha certeza que essa perda não será prejuízo, será ganho. Existem perdas que são acertos, e a gente precisa passar por isso. Além disso, esteja atento à voz do Senhor. Às vezes Deus vai conduzir a nossa vida para momentos de sofrimento mesmo, momentos de dor, para que a gente cale o nosso coração, a nossa própria voz, para que a gente consiga enxergar a Ele. Às vezes as distrações desse mundo, as paixões pelas coisas desse mundo, afetam nossa visão, nossa audição.
E o Senhor permite que a gente passe por situações em que a gente vai olhar para Ele, em que a gente vai ser desafiado a amar menos o mundo, para amar mais a Ele. Invista a sua vida nisso. E a gente vai cantar agora uma música que fala sobre isso. Que você cante de fato do fundo do seu coração, declarando que você quer viver mais perto do Senhor, ainda que seja a dor que lhe cause isso, ainda que seja qualquer circunstância, que você tenha esse desejo de viver perto do Senhor para cumprir os seus desígnios, os seus propósitos.